glória a Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa jornada Oração Estratégica, mães que oram pelos seus filhos. Hoje nós estamos na 16ª live, eu tive que parar para pensar, na 16ª live. Nosso tema de hoje é aprender a orar para que os nossos filhos sejam gratos a Deus. A gente tem dito aqui que a oração ela é realizada, né? Ela anda ali junto, agarradinha com as nossas ações. Não dá somente para orar sem ter um posicionamento, não dá para orar sem agir, não dá para botar só na conta de Deus a responsabilidade de fazer algo. Até porque aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer, se estiver de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Mas aquilo que nós temos que fazer, o Senhor não fará por nós. Quando o Senhor instrui o seu povo, Ele diz ao seu povo que ensinar os seus filhos acerca da palavra era a responsabilidade deles. Deus não ia ensinar o filho de ninguém. Cada um deveria ensinar a seu filho, né, sobre a palavra de Deus, sobre tudo que o Senhor tinha feito, sobre os livramentos, sobre a provisão no deserto. Isso era a responsabilidade dos pais. Então não adianta orarmos, né, querendo passar para Deus a responsabilidade de educar os nossos filhos, porque essa responsabilidade é nossa. Então, como a oração, ela caminha junto com as nossas ações, né, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente ensina, com a base que nós damos para os nossos filhos ainda pequenos, né, para quem tem os filhos ainda pequenos. Para aqueles que já têm, eu tenho falado muito isso, para aqueles que já têm os filhos grandes, os filhos já estão com a sua família, já moram sozinhos, já tem a sua vida, E você pode dizer, Ticiane, quando os meus filhos eram pequenos, eu não tinha esse conhecimento, eu não fui instruída dessa maneira, eu não fui instruída dessa forma, e agora eu vejo que faltou isso, né? E agora eu vejo que já não posso mais fazer. Você não pode mais ensinar como se ensina uma criança, mas você pode ser exemplo, né? Você pode ter um posicionamento, você pode ter uma postura e, além de tudo, você pode semear a oração na vida do seu filho, porque a oração ela é atual. A oração é sempre atual. Então, seu filho já é grande agora, já tem família, já mora sozinho, né? Sei lá, faz intercâmbio, não está nem mais perto de você, você semeie oração na vida do seu filho, você vai continuar colocando ele, né, nas suas orações, porque o seu filho pode rejeitar o seu conselho, mas não pode rejeitar a sua oração. Então, o nosso tema de hoje é orar, né, para que os nossos filhos expressem gratidão ao Senhor por tudo que Deus faz. Eu me lembrei aqui de um texto que está em Lucas 17, a partir do versículo 11, o texto que fala da cura dos 10 leprosos, a cura dos 10 leprosos. Possivelmente você já ouviu falar nesse texto, e se você ainda não conhece o texto, eu te convido a ir lá, abrir sua Bíblia, ler Lucas 17, a partir do versículo 11, que conta a história de 10 leprosos. Jesus ele estava no caminho, no meio do caminho de Samaria para Galileia, entre Samaria e Galileia, e de repente sai de uma aldeia 10 leprosos. E esses 10 leprosos começam a gritar pedindo ao Senhor misericórdia, né? Senhor, misericórdia, misericórdia. E Jesus, ele libera uma palavra para aqueles 10 leprosos e diz, olha, se apresentem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo a caminho do templo, a caminho dos sacerdotes, eles ficaram curados, eles ficaram limpos. Mas o texto diz que desses 10 que ficaram limpos, apenas um voltou para agradecer a Cristo aquilo que havia sido feito por ele, né? Ele viu que estava limpo, ele viu que estava curado, ele começou a glorificar o Senhor, então ele volta até Jesus para agradecer a Jesus por aquilo que Jesus fez por ele. E o interessante é que aquele que volta para agradecer, ele não só fica com a cura, mas agora ele também recebe a salvação, porque Jesus vai liberar uma palavra sobre a sua vida, uma palavra de salvação. Então aqueles outros 9, eles receberam somente a cura. Mas esse que voltou, ele recebeu algo mais. Ele recebeu também a salvação. Então, quando nós falamos de orar para que os nossos filhos expressem a gratidão, né, a Deus
por tudo que por tudo que Deus ele faz, nós precisamos entender que os nossos filhos estão nos olhando. Eles estão nos observando. E eles estão vendo as atitudes que estamos tomando. Se você é daquele tipo de crente que tudo reclama o tempo todo. Ah, Senhor, que é isso? Nossa, que sol. Nossa, que chuva. Meu Deus, que não sei o quê. Você passa o dia todo reclamando. Você não libera uma palavra de gratidão ao Senhor. Você não expressa, né? Você não consegue dizer, Deus, glória a Deus por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por esse alimento. Muito obrigada, meu Pai, por essa casa. Nossa, nós poderíamos estar morando na rua, mas o Senhor, né, proveu para nós um lar. Se o seu filho não consegue ver você tendo essas atitudes, me diga como que essa criança vai aprender a expressar gratidão ao Senhor por tudo que ele faz. A verdade é que o Senhor está fazendo. Você entendendo, compreendendo, aceitando ou não, Deus ele está fazendo, ele está realizando. Da mesma maneira que lá no deserto, o Senhor estava provendo água, estava provendo alimento, estava provendo segurança, estava provendo proteção. Mas toda vez que o negócio ficava um pouquinho mais complicado, o que o povo fazia? O povo começava a murmurar. Se você levar em consideração que quando eles chegam nas águas de Mara, haviam apenas 3 dias que eles tinham atravessado o Mar Vermelho, e eles chegam naquelas águas e já começam a murmurar, já começam a reclamar, já começam a dizer, a gente vai morrer aqui, tirou a gente do Egito pra quê? Pra nos matar aqui, de sede e tal, não sei o quê. Gente, havia 3 dias que o Senhor havia aberto o Mar Vermelho para eles passarem. E agora, diante de uma dificuldade, eles esqueceram que Deus havia aberto o Mar Vermelho. Imagine para um Deus que abriu o Mar Vermelho, o que é uma água amarga? O que é uma água amarga para um Deus que abriu o Mar Vermelho? Não é nada. Então eles não conseguiam expressar gratidão, eles só sabiam murmurar. E por causa da murmuração, eles ficaram prostrados no deserto. Porque a murmuração, ela é a linguagem de Satanás. A gratidão é a linguagem do céu, é o idioma do céu, mas a murmuração é o idioma de Satanás. Então eles ficaram prostrados no deserto. Não porque, olha isso, eles não ficaram prostrados no deserto porque não creram que havia algo maior, porque não creram que havia uma Canaã. Eles criam que havia uma Canaã. Eles ficaram prostrados no deserto porque eles murmuraram do caminho que Deus escolheu para levar eles até Canaã. O jeito, a forma. Então tem gente que está murmurando, não é porque ela duvida que Deus vai fazer, é porque ela está reclamando do caminho que Deus escolheu ela para chegar até o propósito. Não consegue agradecer. O pastor Silas, né? Ele costuma dizer que a gratidão é a memória do coração. E o ingrato é alguém sem memória, né? A gratidão é a memória do coração. E além da gratidão ela ser a memória do coração, ela é algo prático. A gente precisa parar com esse negócio de, eu sou grato por tudo que o fulano fez por mim. Mas o que você já fez por esse fulano, para que ele possa entender e perceber que você é grato por ele. Entendeu? A gente tem muito disso. Eu sou muito grato, mas eu nunca fiz nada para demonstrar essa gratidão. Gratidão, ela é prática. E quando a gente fala da gratidão ao Senhor, ela é uma gratidão prática. Eu não tenho como ser grata a Deus e não fazer nada para demonstrar essa minha gratidão. Eu demonstro a minha gratidão numa oferta diferenciada, numa oferta sacrificial. Eu gosto muito de falar de oferta, né? Porque, gente, a oferta é algo simplesmente espetacular. A oferta é algo simplesmente sobrenatural. A oferta, ela alcança, sabe, áreas da nossa vida que você não pode nem imaginar. Muitas pessoas são fechadas, né, quanto à oferta. Quando você diz de oferta, a pessoa já vira o olho, já vira a cara, já tem aquele negócio de dar dinheiro pro pastor e não sei o quê. Gente, há muitas igrejas que são terra férteis. Muitas igrejas que são terra férteis. E você pode ofertar naquele lugar. São terra férteis. Você está vendo a igreja fazendo. Está vendo o crescimento do povo. Está vendo outras igrejas sendo inauguradas. Obras sociais acontecendo. Então você oferta naquela terra. É uma terra fértil.
Então, quando a gente fala de ser grato a Deus, querido, gratidão a Deus, ela é prática. Ela é prática. Eu oferto, o Senhor curou meu filho, eu dou uma oferta de gratidão a Deus. Dou uma oferta de gratidão ao Senhor. Não é porque Deus precisa do meu dinheiro, mas porque eu quero demonstrar a Ele que eu sou grata ao Senhor. Eu sou grata a Deus, então eu faço isso por alguém, para demonstrar minha gratidão ao Senhor. E eu preciso, o tema da nossa live hoje é expressar. Orar para que nossos filhos expressem a gratidão ao Senhor. Não é simplesmente falar, é expressar, é demonstrar, é fazer conhecida a gratidão que Ele tem ao Senhor. Então nós precisamos entender que os nossos filhos, eles estão simplesmente olhando as nossas atitudes. Quantas vezes você fala de gratidão? Quantas vezes você falou assim, eu vou fazer isso na igreja em gratidão àquilo que Deus fez para nós? Quantas vezes você sentou com seus filhos e falou assim, ó, eu tô levando essa oferta para a igreja, para o templo, porque o Senhor realizou tal coisa, tal obra, e eu não tenho como agradecer, então eu vou agradecer a Deus com essa oferta. Quantas vezes você deu na mão do seu filho uma oferta, para que ele, olha filho, oferta aqui na igreja, mostrando gratidão ao Senhor, por aquilo que Deus fez na sua vida, pela prova que você passou, pelo alimento que você teve hoje para comer, né? Tem coisas que a nossa atitude, o nosso posicionamento como mãe vai fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos. Entendeu? Você vai orar e falando assim, Senhor, me ensina a ser grata. Porque eu não posso ensinar o meu filho a gratidão se eu não sou grata. Me ensina a ser grata. Me ensina a demonstrar a minha gratidão. Me ensina a expressar a minha gratidão, para que também o meu filho possa ver em mim um exemplo de gratidão a ti. Lá no Salmo 116, se eu não me engano, 116 ou 113, gente, no versículo 113, versículo 16, diz assim, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, né? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu vou dar ao Senhor para agradecer? O que eu vou dar ao Senhor para que Ele possa entender a minha gratidão, que o meu coração transborda de alegria? Na Bíblia diz o seguinte, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Graças, gratidão, como é que se diz? O obrigado, né? Em tudo, em tudo. Em toda situação da sua vida, dá graça. Seja grato a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele vê lá na frente. A nossa visão é limitada pro aqui, pro hoje, pro agora. A gente não sabe nem o que vai acontecer. A gente não sabe nem o que vai acontecer. Desculpa, gente, tá passando um caminhão aqui. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe do que vai acontecer daqui à eternidade. Então, até as coisas ruins, né? Para nós precisamos dar graças, porque é o Senhor. Se a sua vida, né, está no controle, na direção de Deus, até isso você dá graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então você dá graças porque o Senhor sabe pelo caminho que está levando. Você ensina o seu filho a ser grato, né? Quando uma amiguinha, né, se afastou aqui da minha filha e tal, minha filha ficou triste. Aí eu falei assim, minha filha, dê graças a Deus. O Senhor que sabe o que vai acontecer lá na frente. Vai saber se essa menina daqui lá pra frente ia te causar algum dano, algum problema. Agradece. Ensina seus filhos nas coisas pequenas. Dá graças a Deus, né? Ai, aconteceu isso. Amém. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele sabe do futuro. O Senhor sabe do que poderia acontecer, do que aconteceria se essa pessoa ficasse na sua vida, do que aconteceria se você se casasse com fulano. Então, dê glória a Deus. Por mais que você sofra,
agora, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Então a nossa live hoje de expressar gratidão ao Senhor começa por nós que somos mães, nós que instruímos os nossos filhos no caminho. O que deixamos para os nossos filhos é exemplo, exemplo e exemplo, querido. Já falei aqui em outras lives que os nossos filhos, eles não ouvem a nossa voz, eles ouvem o nosso exemplo. Eles ouvem o nosso exemplo. Se você falar alguma coisa e agir de outra forma, acredite, ele vai se ater àquilo que você fez, não aquilo que você falou. Então seja exemplo de expressão de gratidão ao Senhor. Mostre a sua casa, mostre ao seu filho o como você é grato. Arranca dos seus lábios a murmuração. O Senhor odeia quem murmura. O Senhor não gosta de murmuração. Essa é a língua do inferno, é o idioma de Satanás. Coloque nos seus lábios palavras de gratidão. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele ainda fará na sua vida, mesmo sem compreender o caminho. Aprenda no caminho, expresse a sua gratidão. Senhor, muito obrigado por estar me trazendo por este caminho. Muito obrigado, Senhor, por colocar esse pastor na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por eu estar nesta igreja. Muito obrigado, Senhor, por eu estar nesse trabalho. Muito obrigada, Pai, por as coisas que aconteceram à minha volta, que abriram os meus olhos. Muito obrigado, Senhor, pelos amigos que se revelaram não ser amigos. Muito obrigada, Senhor, pela porta que se fechou, porque eu creio que outra maior irá se abrir. Seja grata em tudo ao Senhor, seja grata em tudo. E o seu filho vai aprender com você a expressar gratidão ao Senhor. Ore a Deus, mas além de orar para que seu filho seja grato, ora ao Senhor para que você seja grato. Separe suas ofertas de gratidão a Deus. Eu desafio você a fazer uma lista de tudo aquilo que o Senhor já fez na tua vida, de tudo aquilo que você consegue lembrar, que há coisas que você nem vai lembrar, de tudo aquilo que Deus fez na tua vida, e olhar e falar, eu preciso separar uma oferta por tudo isso que o Senhor fez na minha vida. Leve uma oferta de gratidão ao Senhor. Sai da sua zona de conforto, né? Sai dos R$2, dos R$10. Mulher, converta a tua nota de 50, converta a tua nota de 100, em nome de Jesus. E vai lá e leva uma oferta de gratidão ao Senhor por tudo isso que Deus já tem feito na tua vida. Tiziane, eu estou pagando por aquilo que Deus fez. Não, você está agradecendo. E não há melhor maneira de agradecer a Deus investindo no reino dele. Amém, querido? Então, beijo no teu coração. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, você que está aí nos acompanhando, está no grupo Mães que Oram pelos Seus Filhos. Glória a Deus pela tua vida, Senhor te abençoe demais. Beijo, até a próxima.